da Rede Mundo Maior. Começa agora o programa Ciência e Espiritualidade e hoje nós vamos falar sobre a fantástica história de Chico Xavier. Olá, nós estamos aqui na TV Mundo Maior, que está comemorando 6 anos de vida, e o Ciência e Espiritualidade também. Nós temos o prazer de ter começado junto com a TV Mundo Maior, fazendo esse programa que busca levar para você o conhecimento científico acoplado à doutrina espírita. E nada melhor do que falarmos de Chico Xavier para comemorar esses 6 anos. Este homem cuja obra ainda nós estamos começando a avaliar a grandeza agora. Um homem que trouxe, através da sua mediunidade, uma quantidade enorme de conhecimentos que está proporcionando e ainda vai proporcionar um avanço muito grande para a nossa civilização. Não só pela sua capacidade mediúnica, mas pela sua obra. Não só pela sua obra, mas pelo seu exemplo. E não só pelo seu exemplo, mas pela força da alma deste espírito, que esteve aqui entre nós e está ainda agora desencarnado, mas que é um dos maiores espíritos que já encarnou sobre o planeta, na minha opinião. Esse homem que deixou mais de 400 livros e com esses livros uma quantidade de informações incomensurável, tanto na parte científica quanto na parte doutrinária, fazendo a parte prática do espiritismo, juntando ciência, filosofia e religião. Chico Xavier hoje está se transformando num mito, mas é um homem, um espírito que está muito à nossa frente. É alguém que esteve entre nós para nos orientar, como outros tantos grandes da história da humanidade e que estão ao lado de Jesus na coordenação e na orientação de todos nós que estamos buscando evolução, principalmente agora, no momento de transição do nosso planeta, no momento em que nós estamos galgando novas etapas do nosso processo evolutivo. Hoje o programa fala sobre a vida de Chico Xavier, sobre a sua personalidade, sobre a sua obra e sobre tudo quanto ele deixou para nós, como um legado divino, de bondade, de sabedoria e de esperança num futuro melhor. Vamos ouvir a entrevista e depois nós voltamos para falar um pouquinho mais de Chico Xavier. A fascinante história de Chico Xavier, que é o nosso tema de hoje, é também o título do livro escrito por Luiz Eduardo de Souza, que já tem escrito vários livros sobre Chico Xavier, não é mesmo, Luiz? Exatamente. Primeiramente, é uma alegria estar aqui novamente com você e falando basicamente sobre Chico Xavier, que cada vez que eu basicamente falo sobre Chico Xavier, eu me encanto mais com a figura do Chico, com tudo que ele representa para nós. Então começou com O Homem que Falava com Espíritos, que foi o primeiro livro sobre Chico Xavier. Depois eu falei sobre o Nosso Lar, por meio do Desvendando o Nosso Lar, que também enfoca uma série de questões referentes ao Chico e à obra dele, né? Particularmente a obra Nosso Lar, e agora a fascinante história de Chico Xavier. Bom, a fascinante história de Chico Xavier, acho que a vida dele é fascinante, né? Todos nós já estamos cientes, mas o que você aborda no livro, né? Você aborda apenas aspectos biográficos ou não? Basicamente tem a biografia do Chico, a gente traz uma série de detalhes não só sobre a vida dele, mas também alguns conceitos espíritas, a gente fala sobre os mentores espirituais dele, André Luiz especificamente e particularmente Emmanuel, que era o mentor dele. A gente fala sobre Nosso Lar, né, que é a principal obra dele, sobre algumas outras obras, mas é muito difícil você fazer só uma biografia do Chico Xavier. Porque quando você começa a escrever sobre o Chico, ou quando você começa a vivenciar a vida dele, é muito difícil você não se envolver, não se emocionar. Então, as pessoas perguntam, mas é só uma biografia? São dados biográficos sequenciais? São, por um lado. Mas, por outro lado, no momento que você está escrevendo, sempre a cada traço biográfico, a cada passagem que você coloca do Chico, é possível extrair um ensinamento. E a partir daquele ensinamento, muitas vezes o texto que inicialmente ia dar só aquele detalhe, ele passa a trazer uma série de outros conceitos que estão ali embutidos e são narrados naquele episódio, né? Então, é muito difícil falar, é só uma biografia, mas é uma biografia que ela tem sempre como o foco principal trazer para a nossa vida, né, alguma coisa que a gente possa extrair de lá e depois aplicar na nossa vida no dia a dia.
Eu acredito que de 2002 para cá, né, 2003, né, a gente começou a ver assim uma grande exposição, né, dos assuntos, né, relacionados a Chico Xavier na mídia, através de livros, através de filmes, né. Então, hoje o público, né, espírita e até o não espírita está um pouquinho mais ciente, né, dos conceitos, né, que a vida, né, de Chico Xavier nos trouxe. O que a gente pode falar da infância dele, da infância e da juventude, que já tinha bastante recursos, né, bastante conteúdo assim, de aprendizado, né, para a nossa caminhada? Você falou uma coisa que é muito interessante, né? Infelizmente a gente tem isso. Enquanto a pessoa está viva, a gente sempre tem algumas informações sobre ela, mas a gente olha sempre com um certo cuidado, né? E na verdade busca não idolatrar, busca basicamente a gente não se aprofunda no conteúdo e infelizmente uma coisa que a gente sempre faz é quando a pessoa desencarna, ela se transforma em mito, quando ela tem, a gente vê outros tantos personagens, não só o Chico Xavier, mas tantos outros que durante a sua vida tiveram uma vida exemplar numa determinada área, né? No caso do Chico em várias áreas, e depois se transformaram em mito. E a partir do momento que se transforma em mito, a gente quer saber da vida, aí tem esse interesse todo que basicamente pelo Chico Xavier veio depois da desencarne dele, né? Na verdade, não é que o interesse veio depois do desencarne, mas a partir do desencarne você começa a olhar com outros olhos, né? E a partir daí a gente começa a extrair uma série de informações, né? Por exemplo, o Chico foi um prodígio, né? O Chico com 4 anos de idade ele já narra, né, uma mensagem que ele teve dos espíritos para o pai dele, né? Ele já teve uma série de encontros com a mãe que havia desencarnado. E ele basicamente, o que me chama muito a atenção no Chico Xavier é que antes de tomar contato com a vida dele, eu sempre imaginei que a vida dele fosse relativamente fácil, que as dificuldades tinham surgido no momento que ele abraçou a causa, né, o trabalho dele, o trabalho na parte espiritual, e a partir dali ele obviamente sofreu perseguições, uma série de coisas. Quando a gente estuda a infância dele, a gente vê que a infância dele foi muito difícil, né? Não só pelos escassos recursos financeiros que ele tinha, que a família tinha, a quantidade de filhos, mas pelo desencarne muito prematuro da mãe dele, né? Pelo período que ele teve que viver com a madrinha dele, que maltratava ele, e foi um período de intenso sofrimento, pela necessidade dele trabalhar muito cedo, né? Com 8 anos já saía vendendo as coisas que a madrasta dele plantava na horta, pela necessidade dele trabalhou numa tecelagem muito novo, né? Até desenvolveu uma doença nos pulmões muito cedo por conta desse tipo de trabalho, e pela grande dificuldade que ele tinha de entender o que acontecia com ele, porque ele nasceu numa cidade muito pequena, né, que é Pedro Leopoldo, no interior de Minas Gerais, num tempo onde basicamente naquela cidade existia a Igreja Católica, que tinha uma explicação totalmente diferente para aquele fenômeno que estava se processando com ele. Certo. Para a gente falar um pouquinho mais do fenômeno, nós vamos deixar isso para o nosso próximo bloco. Voltamos já já.